chegamos para mais um vídeo, é claro, o último dessa série dos 5 traços de caráter que definem, né, as pessoas. E esse é o vídeo falando sobre o traço oral. Então, vamos lá, vamos entender um pouco sobre essas pessoas que têm esses traços que são tão, assim, que se importam demais com as outras, sabe? Que gostam de entender o que está se passando, que gostam de ser acolhidos, mas de acolher também as pessoas, né? Então, vamos lá. Bom, gente, sobre os traços oral, tudo acontece lá na amamentação, né? Quando é o bebezinho que está sendo amamentado e tal. E aí o que acontece? Os bebês, quando eles querem alguma coisa, seja chamar atenção, trocar fralda, para arrotar, né? E outras coisinhas mais de bebê, ele faz o quê? Ele chora, mas cada choro é específico. Ele não vai chorar o tempo todo para ele conseguir coisas diferentes. Cada choro é específico. E aí, no que ele chora, vamos supor que o bebê esteja lá, dentro do berço, e ele esteja com a fralda cheia de xixi. Só que nisso, os pais lembraram que trocaram a fralda há 5 minutos atrás. Mas ele está chorando. Chora, 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 se esperneia. Então, eles lembram que trocou a fralda há 5 minutos atrás. Então, eles não vão olhar a fralda. O que eles vão olhar de fato vai ser: quer mais leite, né? Tá com fome ou tá com cólica. Eles vão fazer de tudo para atender às necessidades do bebê, mas o principal, que é olhar a fralda, não faz. É justamente isso. O traço oral, ele sempre vai ter, digamos, algo que ele queira muito, mas o bebê ele não vai ter aquela necessidade alcançada. Então, ele vai ser substituído. Aquela necessidade alcançada vai ser substituída por alguma coisa. Então, se ele chora demais, dá mamadeira ou dá o bico, mas a fralda que está lá suja, não. É justamente isso. Quando a criança cresce, ela se torna uma criança carente, uma criança afetiva. E até mesmo, digamos, um adulto que fala alto com ela fica sentida, né? Então, elas vão ser aquelas crianças mais rechonchudinhas, né? Mais gordinhas, assim e tal, porque elas vão ter aquelas características mais arredondadas, né? De crianças, digamos, mais afetivas, mais carinhosas, né? Etc e tal. Já no adulto, na fase adulta do oral, vão ser aqueles adultos, digamos, geralmente gordinhos e que vão querer a atenção de todo mundo. Se ele estiver passando por um problema difícil, ele vai chamar a galera toda no bar e vai conversar, vai falar sobre o que está se passando com eles. E vai ficar uma situação tão chata, porque, tipo, é tão chato às vezes, né? Tipo, só a pessoa escutando aqueles mesmos problemas das pessoas, os mesmos problemas. Mas ele não tá nem aí. O que ele quer, na verdade, é acabar com a dor deles. Entendeu? É acabar com a solidão deles. É acabar com o que aflige eles. Então, o que vai acontecer? Eles vão querer que todo mundo passe a ouvir eles. Então, eles sempre vão sair de casa com acompanhamento de alguém, eles não vão fazer nada se não tiver com a presença de alguém, né? Se eles estiverem namorando, eles vão sempre pedir a opinião, né, do outro. Ele não vai fazer nada que não exista uma outra pessoa para poder auxiliá-lo ou auxiliá-la, né? Então, a gente acaba se tornando dependente. Hoje em dia, o que acontece? Eu não sou mais assim. Eu fui assim quando eu morava com os meus pais e tal. Hoje em dia, eu não sou mais assim. Hoje em dia, eu
faço o que eu quero, não tenho problema nenhum em morar sozinha. Às vezes bate uma solidão, mas eu tenho a minha filha pet para poder cuidar. Então, assim, o traço oral é justamente isso. Nós nos preocupamos com as pessoas, nós acolhemos as pessoas, nós cuidamos das pessoas, entendeu? E tem aquele oral que tipo que quer ser acolhido, que quer que os outros cuidem dele, e se isso não acontecer, eles acabam entrando numa bad terrível, né? Então, é essa a diferença, assim, digamos, de todos eles. E quando eles precisam de muita atenção, o corpo vai desenvolvendo, então eles vão ficar muito mais gordinhos, né? Com o rosto mais arredondado, né? Com a aparência, digamos, mais gordinha, mais fofinha, que é justamente isso, porque todo mundo quer abraçar um gordinho, né? Todo mundo quer abraçar um ursinho. Então, é essa característica que desenvolve o corpo dele para que as pessoas queiram e tenham vontade de abraçar ele, porque ele é muito fofinho, entendeu? Ele é muito gostosinho de apertar, porque eu quero cuidar dele, é justamente isso. Essa é a característica oral. Não tem muito, na verdade, se falar sobre os orais, entendeu? Orais, orais, corais, orais. Não tem muito de se falar, entendeu? Sobre os orais. Eles são pessoas maravilhosas, mas tem gente que tem outras coisas para fazer e tal, e não tem tempo de ficar, digamos, ouvindo o que eles têm a dizer, algo do tipo, porque os orais, eles são muito sentimento, né? Eles são muito emocionais, então às vezes eles podem levar, eles podem trazer uma carga negativa de muito tempo atrás e ter uma dificuldade muito grande de poder entender o porquê que aquilo aconteceu com ele, porque às vezes a gente está em um problema para a gente evoluir, não para a gente regredir, e a gente não consegue entender isso, né? Então, os traços orais, como eles são muito emocionais, são pessoas extremamente emocionais, então eles se sentem eles não conseguem entender isso, então eles acabam se sentindo em uma melancolia, em uma bad muito forte, que a única maneira dele poder sair da bad é quando outras pessoas, conseguem dar aquela atenção para ele. E às vezes ele não tá nem aí pra bad, o que ele quer mesmo, tipo, é a galera reunida, aquele pessoal, entendeu, reunido e tal. Só que muita gente não entende, né? Porque, tipo, uma coisa é você ouvir fulaninho conversar sobre a vida dele, né, e tal. Outra coisa é sempre as mesmas histórias, porque é sempre as mesmas histórias. Eu conheço muita gente, inclusive um dos meus melhores amigos tem o caráter oral, né? E assim, nossa, tem uma época, chega um momento que nós orais, a gente guarda muitas coisas dentro da gente. Porque a gente sabe que no mundo que a gente vive, a gente não pode chegar e falar dos nossos problemas para alguém. A gente não pode confiar nos digamos, nas pessoas que ouvem, né? Então a gente precisa ter uma confiança muito grande para a gente poder contar alguma coisa, né? Então chega um ponto que a gente acaba guardando aquilo da gente, né? Pra gente até. Com o passar do tempo, quando a gente vai morar sozinho, quando a gente tem, digamos, coisas para fazer, quando a gente tem certos assuntos a resolver e tal, e aquela coisa vai se desenvolvendo, os problemas vão se tornando coisas que a gente vai aprendendo, né? O problema acaba se tornando maturidade, e na maturidade é que a gente acaba desenvolvendo certas defesas em relação a essas características orais, né? A essas características emocionais, porque uma pessoa emocional, eu acredito que uma pessoa emocional ela é mais perigosa do que uma pessoa racional, porque a pessoa racional ela pondera, ela pensa no que ela vai fazer, o emocional não. O emocional, quando a gente tá emocionado com alguma coisa, é na cara. A gente fala, a gente pode estar com raiva, a gente pode estar triste, a gente pode estar emocionado o que for.
seja por um lado bom ou por um lado ruim. A gente não consegue guardar o que a gente sente, entendeu? Eu aprendi muito a controlar isso aí. Eu não gosto de briga, não gosto de confusão, mas eu guardo muito as coisas. Nós orais a gente guarda muitas coisas, mas tem aqueles oral que assim, que não guarda, que fala mesmo o que pensa e tal, e muitas vezes, tipo, é discriminado porque as pessoas não conseguem entender porque é assim. Mas, sendo o último vídeo, né, dessa série, digamos assim, eu posso dizer que todo mundo tem um pouquinho de caráter dos 5, seja oral, esquizoide, masoquista, psicopata e o rígido. Todos nós temos um pouquinho. E temos também uma característica, né? Digamos, pode ser da manipulação, ou o medo da rejeição, ou o medo da humilhação, né? Enfim. E é muito complicado isso. Mas não é uma coisa difícil de se entender. Todo mundo já passou por isso. Eu acho que é muito importante você se conhecer, né? Você não só se conhecer, mas conhecer, digamos, os seus traços de caráter, que é o que define você como um adulto ou um adolescente, digamos, né? Por quê? Porque hoje em dia as pessoas elas estão ficando cada vez assim confusas com tudo que está acontecendo. E muitas até ficam até assim, não conseguem entender quem são elas de fato. Não conseguem entender por que elas passaram por tanta carga negativa, por tantas coisas negativas que fizeram elas até entrarem em uma depressão. Então, quando você passa a entender quem é você de verdade, nossa, você tem um aspecto assim, uma luz, na verdade, no seu caminho, que você acaba saindo de uma situação complicada de você mesmo e você acaba tendo uma nova oportunidade de poder viver de uma maneira completamente diferente da qual você vivia. E aí, é claro, tendo a oportunidade de realmente, de verdade, ser feliz. É isso. Então, até o próximo vídeo. Esse já acabou, mas até próximos outros vídeos. Eu vou gravar outros vídeos falando sobre esse meio, esse conceito, né, digamos assim, das características humanas. Eu achei bem interessante e vai ajudar muita gente, eu tenho certeza disso. Inclusive tem algumas pessoas já estão esperando esse vídeo porque achou o tema super interessante e quer entender de fato o que aconteceu. Então, até o próximo vídeo.